Quando Davi derrotou Golias, as mulheres saíram ao encontro deles, gritando: Saul derrotou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Saul ficou descontente, mas Davi não se vangloriou disso, nem depois que tinha seus seguidores e valentes. Eles invadiram o acampamento inimigo, para lhe trazer água do poço, pois ele desejou a água do poço de Belém. Tal era a admiração que tinham por Davi. Ele não a bebeu, mas a derramou como libação ao Senhor. Podemos admirar alguém porque aprendemos com as pessoas, e elas nos inspiram a fazer algo. Eu não diria influenciar, pois devemos estar atentos e ter discernimento. Ou podemos também admirar algo. Deus nos criou com sentidos e emoções, e podemos ter hobbies, mas com moderação. Caso contrário, torna-se fanatismo, e isso é errado. Quando a admiração se transforma em fanatismo, ela molda a mente de tal forma que qualquer coisa diferente não pode mais ser aceita, transformando-a em rival. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles eram estudiosos das Escrituras, mas se foram enquadrando numa doutrina que eles mesmos não conseguiam seguir. Portanto, não perceberam os sinais de que Jesus era o Messias. Eles o transformaram em seu rival e conspiraram para o levar para a cruz. Existiam também os zelotes. Eles eram rebeldes contra o império e acreditavam que podiam se libertar pela força. Se nos radicalizarmos ao confrontar fisicamente o sistema deste mundo, nos tornamos parte desse outro grupo. E o outro grupo eram os isênios, que guardavam as Escrituras e se isolavam em cavernas para não serem contaminados pelas práticas do império. Se nós nos isolamos e apenas interagimos com os da igreja, como se fosse um clube, seremos como este grupo. Todos esses extremos são fanatismo. As pessoas hoje em dia são assim, com doutrinas e ideologias em todas as áreas da sociedade. Quanto mais falam de tolerância, mais intolerantes se tornam. Dizem isso, mas na prática não agem de acordo com o que dizem. Mas isso não significa que não tenhamos princípios e dogmas a seguir, pois temos a Bíblia que nos guia sobre como devemos viver e como devemos ser. Temos um modelo de como nossas mentes devem ser, que é o de Cristo. Ele não se deixou corromper, nem se contaminou, sentando-se para conversar com publicanos, fariseus e toda sorte de pecadores. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, onde receberam até mesmo novos nomes. Contudo, ele não comprometeu sua identidade, chegou a ocupar uma posição importante no Império Persa e permaneceu fiel a Deus, não sendo nem rebelde nem opressor, não se tornou um deles. Em nós os dias, não nos juntemos ao sistema mundano nem o confrontemos, contanto que o reino deste mundo não nos force a transgredir os princípios inegociáveis de Deus, como aconteceu com Daniel e seus amigos. Primeiro, eles foram forçados a adorar uma estátua e, depois, foram proibidos de orar e havia supervisores observando Daniel pela janela. Quando o anticristo assumir o seu tempo determinado para reinar, ele imporá a transgressão dos mandamentos de Deus. Os que permanecerem terão que fugir, e se forem capturados, não devem negar a Cristo tanto os que ainda aguardam o Messias, quanto os que não velaram por seu retorno. Mas aqueles que estão em Cristo serão guardados disso. Mas aqueles que se aliaram ao sistema mundial e ao seu anticristo pereceram nas suas mãos, pois para eles é melhor se aliarem àqueles que lhes convém. Assim, vemos que Deus descreve as infidelidades de Jerusalém e Samaria, que se aliaram aos assírios e também aos babilônios, e ele fez com que fossem punidos por eles. Desta forma, é descrita a mulher vestida de escarlate, sentada sobre a besta, ela se deleita nela, mas será punida por ela. O reino dos céus tem largura, comprimento e altura, e aqueles que pertencem ao reino têm essa estatura por meio de Cristo. É o Espírito Santo quem estabelece as medidas dentro de nós, de dentro para fora, do celestial para o físico, e não o contrário. Não precisamos discutir sobre isso, simplesmente precisamos ser isso.